Quem não vê e não sente alegria com as pequenas coisas, também não experimentará a satisfação com as grandes coisas. As pequenas coisas é que fazem toda a diferença na vida de alguém. E o ser humano somente encontra uma estabilidade, a felicidade, o bem-estar, se ele aprende a reconhecer o valor de cada coisa na medida certa, no lugar certo, no momento certo. O problema é que muitas pessoas estão sempre olhando lá para frente, para adiante, sem reconhecer o agora, o tempo presente, os eventos e os acontecimentos de cada momento, no minuto, no segundo em que acontecem. Por causa desta ânsia e desta ansiedade, o ser humano se torna impaciente, olha para além do horizonte, esperando algo lá na frente, enquanto que o que acontece agora em sua vida não é nem percebido e valorizado. E as pequenas coisas, elas têm justamente esta função, esta finalidade na vida de alguém. Quais são as pequenas coisas? Sei lá, o pôr do sol, a cor do céu, conversar com uma pessoa estando presente ali de espírito e não com a mente distante, ou olhando no celular. As pequenas coisas estão nos eventos naturais da vida. E, na verdade, essas pequenas coisas são as grandes coisas. São as coisas mais importantes. A beleza da natureza, os relacionamentos enriquecedores com os quais se pode aprender alguma coisa. É fato que é difícil hoje se relacionar, isso é uma verdade. Está cada vez mais complicado encontrar pessoas para trocar ideias, mas mesmo que vez ou outro o ser humano encontre alguém, ele não para conversar porque já está com a mente lá na frente, porque ele não está no presente, ele não está no agora, ele está acelerado, hiperacelerado, e daí não consegue compreender, entender e sentir o que pode ser desfrutado no agora, em pequenas coisas. Como observar, por exemplo, a chuva, uma tempestade depois de um dia de calor, quando dá aquela trovoada no fim da tarde, e depois vem aquele vento gelado. Que coisa boa sentar na varanda, na sacada, ou ficar na janela do quarto sentindo aquele vento. Aquele ar gelado, ele vai até as profundezas do coração, até as profundezas do pulmão, e do coração também, porque isso preenche a alma. Isso traz para o ser humano uma satisfação interior. É uma pequena coisa, mas na verdade é uma grande coisa. É algo enorme na vida de alguém. E é rico quem reconhece o valor disso. A riqueza na vida de alguém não está no dinheiro. O dinheiro tem a sua importância, sim, precisamos dele, mas não podemos nos tornar idólatras do dinheiro, porque quem se torna um idólatra do dinheiro não considera mais as pequenas coisas da vida. O vento gelado depois da tempestade, o pôr do sol, uma flor bonita no quintal ou num vaso, uma boa conversa com alguém simples de coração. Os idólatras do dinheiro esperam sempre mais e mais do dinheiro e assim colocam todas as coisas simples de lado, as pequenas coisas que não são valorizadas. E quem não reconhece o valor das pequenas coisas também não é contemplado com as grandes coisas. Quais são as grandes coisas? O que é grandioso nessa vida? Quais são as maiores coisas nessa vida? A tecnologia, o dinheiro, o status,
as aparências, o sucesso, ora, tudo isso é passageiro. Na verdade, as grandes coisas são aquelas que são chamadas de pequenas coisas. É lá que está a grandeza, a satisfação, a alegria, a realização, a felicidade com coisas do agora, no momento presente. Mas como o ser humano sempre está no futuro, ele se tornou um futurista, ele não consegue mais contemplar essas pequenas coisas. O ser humano está sempre fora, em outra atmosfera, em outro lugar. O ser humano moderno está sempre em outro lugar. Atrás da riqueza, do dinheiro, do status, da projeção, as grandes coisas, As grandes coisas. E por causa destas falsas grandes coisas, as pequenas coisas da vida não são valorizadas e não são reconhecidas como as grandes coisas, porque as pequenas coisas da vida, como eu já disse, na verdade são as grandes coisas. As maiores riquezas, as maiores vivências, as maiores contemplações, as melhores e as maiores interações. Quando o ser humano acaba interagindo com a natureza, o meio ambiente, com o próximo, com as leis espirituais, com o seu estado de espírito, com a sua vida interior. A vida interior e a vida exterior interagem quando o ser humano está presente, quando o ser humano contempla as pequenas coisas, que são de graça, são gratuitas. As pequenas coisas da vida, o dinheiro não compra. O dinheiro não compra o vento gelado depois da tempestade. O dinheiro não compra o pôr do sol. O dinheiro não compra a beleza de uma montanha coberta por árvores e o sol se pondo. É claro que o ser humano pode até viajar, o ser humano pode ir para a região mais bonita em busca do pôr do sol, mas se ele não sente alegria com o pôr do sol na sua cidade, também não sentirá alegria com o pôr do sol num paraíso turístico, num centro turístico. O ser humano ele busca muito as coisas externas, as aparências, aquilo que os outros fazem, aquilo que todo mundo faz. Local X ou Y que é almejado e visitado por milhões de pessoas. É lá que todo mundo quer ir. E por causa desta ansiedade externa por algo sempre lá longe do outro lado, que o ser humano não consegue valorizar o que está do seu lado, o que está debaixo do seu nariz. Não consegue dar atenção, muitas vezes, para o seu melhor amigo, para o seu único amigo nesta vida, ou para si próprio. Por causa de toda essa ansiedade externa, por coisas externas, o ser humano não dá atenção para si próprio, para o seu espírito, para a sua vida interior. E é por isso que tantas pessoas se sentem solitárias, é por isso que tantas pessoas sofrem de depressão, é por isso que tantas pessoas adoecem, levam uma vida completamente desequilibrada. Por causa dessas buscas externas, sempre buscando coisas megalomaníacas, grandiosas, que na verdade valem muito pouco se comparadas com as pequenas coisas no agora, no momento presente. Coisas estas, pequenas coisas estas, que enchem o coração, enchem os pulmões, enchem os olhos, enchem os ouvidos. É como o cantar dos pássaros na primavera. Na primavera, ou ainda no começo do verão. Os sabiás cantando, que som lindo. Os canarinhos cantando, que som lindo. Ou o vento sacudindo as árvores, que som majestoso, que sinfonia. Não é preciso ir para um centro turístico para apreciar isso e pagar caro. Isso pode ser apreciado em sua própria casa, na simplicidade, estando no agora, estando presente. Então, quem não vê felicidade, alegria
contentamento nas pequenas coisas, não sentirá alegria com as grandes coisas. Pode viajar para o lugar mais caro e lá se sentirá vazio. Pode estar trajado com as roupas mais caras, dentro do carro mais caro, no lado da mulher mais bonita ou do homem mais bonito. Se o ser humano, na simplicidade de coração, não valoriza primeiramente as pequenas coisas, não conseguirá contemplar as grandes coisas, sendo que são justamente as pequenas coisas que são as grandes coisas nesta vida, mas que não são reconhecidas porque as pessoas estão alienadas, alucinadas, transviadas de si mesmas e de si próprias. As pessoas se tornaram um grande gado social que vai cegamente pelas trilhas cegas desta vida, que são cantadas pelos modismos, que são apontadas e sugeridas por todo esse consumismo, toda essa vaidade superficial, passageira, pobre e decadente. O ser humano precisa primeiramente reconhecer-se a si próprio, identificar o seu espírito, a sua intuição, a sua vida interior. O ser humano precisa aprender a valorizar aquilo que é a maior riqueza nele próprio, o espírito. E o espírito, sendo a maior riqueza, reconhece as riquezas dessa vida. Quem não está presente de espírito quer sempre coisas caríssimas no outro lado do mundo. Apenas valoriza aquilo que o dinheiro pode comprar. E daí não reconhece as pequenas coisas que estão aí debaixo do nariz, ao lado do indivíduo. Coisas belíssimas que o ser humano reconhece com o seu coração, com o seu espírito, com a sua vida interior, com a sua saúde emocional. O problema é que as pessoas estão doentes emocionalmente. E pessoas doentes emocionalmente buscam sempre coisas longe, coisas lá fora, coisas do outro lado do mundo, coisas que apenas o dinheiro pode comprar. Como eu disse, o problema não é o dinheiro, não sou aqui um inimigo da matéria, do dinheiro e dos bens materiais. O problema não é o dinheiro, mas o dinheirismo. O problema não é a matéria, mas o materialismo. O problema não são os bens materiais, mas a vaidade e a cegueira que a vaidade imputa ao ser humano. É nisso que está o mal, e disso surgem os problemas, as brigas e as confusões. É por causa dessa vaidade o ser humano não reconhece, não identifica e não aprecia as pequenas coisas da vida. E quem não aprecia as pequenas coisas da vida não aprecia nada nessa vida, porque encontra-se insensível, cego para as questões essenciais, num enrijecimento espiritual. As pessoas estão enrijecidas hoje, conforme Abdrushim explicou em sua obra Na Luz da Verdade. Tudo está enrijecido hoje. Praticamente tudo enrijeceu, porque as pessoas enrijeceram espiritualmente. O espírito foi soterrado por esse excesso de mente, e essa mente inverteu tudo, de tal forma que as pessoas hoje não conseguem identificar a beleza das pequenas coisas, o valor das pequenas coisas. Tudo isso é periférico para esses seres humanos alienígenas em si mesmos e de si próprios. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!